Bom, hoje vamos falar sobre superusuário. Superusuário, na realidade, é o root, né? O root é aquela conta na qual utiliza desses privilégios dessa conta, ele vai se tornar aí um usuário especial, que vai ter possibilidade de alterar, de escrever, de ler ou de executar qualquer arquivo aí dentro do sistema, ou então de alguma forma interferir aí em qualquer outro usuário. Então a característica que define uma conta root é o fato do UID, que nós já vimos em outras aulas, o conceito de UID, esse UID seja zero. Então, desde o Unix, se a gente for pegar a história do Unix e a forma como o sistema Unix foi criado, sempre o root foi o zero, o processo igual a zero, e essa forma de colocar o ID vem aí do Unix, depois passou para outras distribuições, como é o caso aí do Linux, ou então do próprio FreeBSD, sempre o root vai ter aí esse número zero. O que não for zero é um e vai ou outros números e vai ser sim outros usuários. O root sempre o zero. Então o que nós temos é o usuário proprietário, né? Nós vimos isso nas últimas aulas, que sempre é aquele que altera arquivos e processos. Então, o arquivo e processo somente pode ser utilizado e alterado pelo próprio usuário proprietário, ou então pelo grupo proprietário. Esse usuário tem um ID próprio e ele vai realizar aí alterações dentro dos arquivos, criando scripts. Isso vai muitas vezes interferir no funcionamento do sistema. Então o root ele pode executar qualquer operação válida em qualquer arquivo ou processo e, além disso, algumas chamadas de sistemas, que são solicitações de kernel, podem ser executadas somente pelo usuário. Um exemplo dos poderes do superusuário ou do root é a capacidade de um processo pertencer, né, ou modificar outros processos ou então outros arquivos. Nós temos aí um usuário, todos os usuários vão ter um ID específico e um grupo ele vai ter um GID específico. Nós vimos que o ID ele está, vários UIDs vão formar um GID. Então muitas vezes o usuário ele tem o ID próprio e depois ele vai fazer parte de um GID que é parte do grupo do qual ele faz parte. Então, utilizando aqui os esquemas que a gente utiliza para poder aprender, nós temos o root. O root ele pode alterar os outros arquivos ou usuários, mas nenhum usuário pode ter os mesmos privilégios que o root. Claro que existem exemplos, né, situações, exceções, situações nas quais determinado usuário pode ganhar aí privilégios de root. Então, o root é simplesmente mais um usuário. Ele não é diferente de outro usuário, mas ele tem privilégios especiais que são retirados de determinada conta. E o root, né, uma desvantagem é que ao efetuar o login como root, ele não deixa nenhum vestígio do sistema, né? O root ele tem essa questão. Muitas vezes, dependendo da distribuição, ele não deixa vestígios no sistema, e isso é que está o risco. Justamente é importante não fazer nenhum tipo de liberação da senha root em outros terminais, ter um terminal específico para se utilizar o root. É, Na realidade, usar o root poucas vezes, somente quando for estritamente necessário, e com isso muitas vezes utiliza a senha, desculpa, utiliza o SUL,
que é a identidade de usuário substituto. Esse SU ele vai servir para acessar os privilégios da conta root e ter os mesmos privilégios que o root, mesmo sendo um usuário comum. Então, uma forma de segurança que seria deixar a conta root praticamente sem utilização ou com poucas utilizações, né? Quase nunca utilizar aí a senha root e ter um usuário comum no qual, através do SU, se ganha privilégios através da conta root e se tornam usuários com privilégio de root. Então é muito comum o próprio administrador fazer esse tipo de procedimento, ou seja, assumir aí esse com SU os privilégios de root. Então o usuário comum ele chama o comando SU e ele se torna um usuário com privilégios de root. Então o SU ele é identidade de usuário substituto e uma maneira de ligeiramente acessar a conta de root é usar o comando SU. Se chamado sem qualquer argumento, ele solicitará a senha e depois iniciará um shell de root. Então, o usuário comum chama o root, chama o SU ele possibilita aí pegar privilégios aí na conta root, assim a gente pode dizer, né? Ele acessa essa conta root e passa a ter privilégios. Então, o usuário comum passa a ter privilégios de root e abre-se um shell para esse usuário utilizar aí determinados comandos. No momento que ele fechar o shell, ele perde aí esses privilégios. Praticamente ele não deixa de ser um usuário comum, mas somente com privilégios através do shell e através aí da conta root. Então esses privilégios de shell eles permanecem em efeito até que o shell seja encerrado via Ctrl D ou por meio do comando exit. SU não registra nenhum comando de root, mas ele cria uma entrada de log atestando quem se tornou root e quando. Então o comando SU também pode substituir outras identidades que não seja de root e às vezes a única maneira de reproduzir ou depurar o problema de um usuário é utilizar o SU como a conta dele para produzir a situação que ocorreu o problema, ou seja, através do SU você também pode entrar, né, estando como root, você pode entrar aí em outros usuários e fazer aí determinados procedimentos dentro dessa conta. Isso também é possível. Claro que isso também vai gerar logs aí, dependendo da situação e da distribuição. Então, o que a gente tem? Um usuário 1, que né, com a senha de outro usuário, ele pode substituir esse outro usuário, ele pode fazer aí, né, utilizar os mesmos comandos e utilizar aí os arquivos desse usuário e fazer aí determinadas funções que ele necessite, ou às vezes alguns testes, para poder verificar como está essa situação dessa conta em determinados momentos. Então, se ele conhecer a senha de alguém, ele pode acessar a conta da pessoa diretamente, executando o comando SU pelo nome do usuário. Ele deverá aqui também digitar a senha. Também pode utilizar SU para o boot e depois SU para qualquer conta sem usar determinada senha. No que diz respeito a dicas de segurança, é uma boa ideia adquirir o hábito de digitar o nome do caminho completo. Né? Nunca procurar o SU somente, mas sempre ir pelo CD /bin/SU em vez de depender do shell para encontrar o comando. Isso acaba protegendo você contra programas aí chamados, né, SU que podem ter sido sorrateiramente inseridos aí em seu caminho de busca com a intenção de capturar senhas. Então esse cuidado é necessário, ou seja, sempre utilizar o caminho completo, nunca utilizar aí atalhos para poder chegar ao SU.
Sudo é assunto da nossa próxima aula. Ficamos por aqui.